Você sabia que dá para transformar aquela sobra de arroz num prato digno de restaurante? E não é qualquer prato, é um que vai fazer você ouvir o croque da felicidade. Hoje vamos mergulhar juntos no mundo do arroz crocante com frango teriyaki. Se você nunca provou, prepare-se, porque sua vida culinária está prestes a mudar. E se já tentou fazer em casa e não deu certo, fica comigo que vou te mostrar todos os segredos. Eu sou apaixonado por essa combinação de texturas e sabores. De um lado, temos o frango teriyaki, suculento, agridoce, com aquele brilho irresistível do molho. Do outro, a estrela do show, o arroz crocante, douradinho por fora, macio por dentro, criando uma base perfeita que absorve todo o sabor do molho. É uma experiência completa em cada garfada. Vamos combinar. Quem não ama um frango teriyaki? Mas quando você adiciona essa camada de crocância, o prato sobe para outro nível. É o tipo de comida que conforta, que impressiona e que, acredite, é muito mais fácil de fazer do que parece. Esqueça o delivery, porque hoje você vai aprender a fazer uma versão caseira que vai deixar todo mundo de queixo caído. Vou te guiar em cada passo, desde o preparo do molho até o truque final, para deixar o arroz no ponto perfeito. Vamos ser sinceros, fazer arroz crocante em casa pode ser um verdadeiro desafio. Muita gente acaba com uma gororoba oleosa, ou pior ainda, com um arroz queimado e amargo. O maior problema é acertar a temperatura e a quantidade de óleo. Se o fogo estiver muito baixo, o arroz absorve a gordura e fica pesado. Se estiver muito alto, ele queima por fora antes de cozinhar por dentro. Outro erro comum é usar o arroz errado. Arroz fresco, recém-cozido, esquece, ele tem muita umidade e não vai ficar crocante de jeito nenhum. O segredo está no arroz do dia anterior, aquele que ficou na geladeira. Ele está mais seco, mais firme, pronto para se transformar em ouro. E a panela? Usar a panela errada também pode sabotar sua receita. Uma frigideira antiaderente de boa qualidade é sua melhor amiga aqui. A gente quer que o arroz deslize para o prato, né? Não que grude no fundo e vire uma raspagem frustrante. Muitas vezes a gente vê aquelas fotos lindas na internet e pensa, isso é impossível de fazer em casa. Mas eu tô aqui para desmistificar isso. Com as técnicas certas que eu vou te ensinar agora, você vai conseguir aquela base de arroz dourada e perfeitamente crocante todas as vezes. Chega de frustração na cozinha, vamos transformar esse desafio em uma vitória deliciosa. Então, vamos ao que interessa. Os ingredientes e o passo a passo. Para o nosso frango teriyaki, você vai precisar de peito de frango cortado em cubos, shoyu, saquê ou vinagre de arroz, açúcar mascavo, gengibre fresco ralado e alho picadinho. Simples assim. O segredo do teriyaki está no equilíbrio entre o salgado, o doce e o ácido. A gente começa dourando o frango numa frigideira quente com fio de óleo. Quando ele estiver bem selado, a gente entra com o alho e o gengibre. Deixa perfumar por 1 minuto, e então adiciona o shoyu, o saquê e o açúcar. Agora é só deixar o molho reduzir, mexendo de vez em quando, até ele ficar espesso e brilhante, cobrindo cada pedacinho de frango. Reserve o frango e vamos para a mágica do arroz. Pegue aquele arroz cozido que está na geladeira. O ideal é que ele esteja bem soltinho. Em uma tigela você pode temperá-lo com um pouquinho de shoyu e óleo de gergelim, só para dar um toque extra de sabor. Agora, o pulo do gato: aqueça bem uma frigideira antiaderente com um pouco de óleo. Quando estiver bem quente, coloque uma porção do arroz e pressione com uma espátula, formando o CD. A ideia é criar uma camada uniforme. Agora, paciência. Deixe o arroz fritar em fogo médio-basso, sem mexer, por uns 5 a 7 minutos. Você vai começar a ver as bordas ficando douradas. Use a espátula para espiar o fundo. Quando estiver bem dourado e crocante, é hora de virar. Se você não se sentir seguro para virar no ar, pode deslizar o disco de arroz para um prato e depois virar de volta na frigideira. Deixe dourar do outro lado por mais alguns minutos. A espessura do seu disco de arroz também importa. Não faça muito grosso, senão o meio não esquenta direito. 1 centímetro de espessura é o ideal. Repita o processo com o resto do arroz. Essa paciência e essa técnica de pressionar o arroz na panela quente que vão garantir o sucesso da sua receita. Chegou o meu momento preferido, a hora da verdade. Olhem só isso aqui. Com a ajuda da espátula, eu vou deslizar o nosso disco de arroz
da frigideira direto pro prato. Escutem só esse barulho quando a espátula raspa na crostinha. É música para os meus ouvidos! A cor tá simplesmente perfeita, um dourado intenso e uniforme. Dá pra ver a textura crocante só de olhar. Agora, vamos montar nosso prato. A gente coloca essa base de arroz incrível e por cima vem o nosso frango teriyaki suculento com bastante molho. O molho quente vai escorrer pelas frestas do arroz, amolecendo levemente algumas partes, criando um contraste de texturas maravilhoso. Vou finalizar com um pouco de cebolinha picada e umas sementes de gergelim tostado por cima, para dar mais cor e sabor. E agora, o teste final. Vou pegar um pedaço que tem frango e bastante arroz. Peguem esse som, esse croque é a prova de que todo o nosso trabalho valeu a pena. A combinação do arroz crocante com a maciez do frango e o sabor intenso do molho teriyaki é simplesmente sensacional. É uma explosão de sabores e texturas na boca. O salgado do shoyu, o doce do açúcar, o picante do gengibre, tudo em harmonia com a base neutra e crocante do arroz. Eu juro, vocês precisam fazer isso em casa. Então, vamos recapitular rapidinho. Começamos com um frango teriyaki super saboroso, dourando o frango e depois cozinhando num molho de shoyu. Açúcar, saquê, alho e gengibre, até ficar espesso e brilhante. O grande segredo do nosso prato, o arroz crocante, foi feito com arroz amanhecido, pressionado numa frigideira antiaderente quente com um pouco de óleo, até formar uma crosta dourada e irresistível dos dois lados. Montamos o prato com a base de arroz, o frango por cima e finalizamos com cebolinha e gergelim. O resultado, um prato que parece de restaurante chique, mas feito no conforto da sua casa, transformando sobras em uma refeição espetacular. Agora é a sua vez. Eu quero muito que você tente fazer essa receita em casa. Quando fizer, tira uma foto, posta nas redes sociais e me marca para eu ver. Ou então, volta aqui e me conta nos comentários como ficou, se você gostou, se fez alguma adaptação. Eu adoro ler os comentários de vocês. E se você curtiu essa receita e quer mais ideias criativas e deliciosas como essa, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. É porque tem muito mais conteúdo legal vindo por aí. Muito obrigado por me acompanhar hoje e a gente se vê no próximo vídeo.